Diz que vai chover. Olá, boa noite. Estamos aqui Olá, para mais uma reunião, mais uma roda de conversa. Hoje nós vamos falar bastante sobre o autismo, aba e psicanálise. Sejam bem-vindos, Laudiceia Mota, Cidele, Sônia, sejam bem-vindas. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre aquela conversa que nós tivemos na semana passada sobre o início, né, a história, o histórico, a contextualização histórica do autismo. E quando quando começaram, né, as pesquisas, quando começaram algumas descobertas. Então, só contextualizando, né, retomando, né, começou com Léo Kanner, que falou do autismo infantil precoce, o Hans Asperger, que falou sobre a síndrome de Asperger, até por isso o nome dele. Contei todo aquele histórico que aconteceu, que ele foi contemporâneo, né, do nazismo, né, do Hitler, e as crianças, algumas crianças foram condenadas, né, ao Holocausto. E na psicanálise, na década de 50 até 70, nós vimos, né, que nós tivemos várias teorias, freudianas, kleinianas, que foram aplicadas, né, mas tiveram algumas teorias também com a hipótese de mães geladeiras, né, atribuindo a culpa à família, à mãe, né, mas que esta visão foi refutada, né? Hoje em dia não é mais aceita, né, essa teoria. E a mudança de perspectiva. Essa mudança da década de 80 em diante, né, houve esse abandono da ideia da culpa materna. O autismo ele foi visto de modo singular, né, como essas deficiências de subjetivação, a neurodivergência, os estudos, né, então, muitas descobertas, e hoje em dia eles seguem com o foco numa escuta clínica, né, com muito respeito, né, com muito respeito, com muito amor, carinho, inclusão, que é o que nós precisamos hoje em dia, né. Posteriormente, nós vamos estar falando de assuntos, assim, diversos, muito rica hoje a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar com a Laudiceia, e eu vou pedir já para a Laudiceia se apresentar, contar um pouquinho da formação dela, né? E ela trabalha em clínica e tudo mais, né? E eu, né, como condutora aqui da roda de conversa aqui, estou muito feliz, né, com a sua participação. Hoje nós teríamos a participação também da Lúcia, infelizmente ela não pôde, teve, né, um imprevisto, hoje ela não vai conseguir participar conosco, né, mas vamos nós aqui. Então, eu sou Cris Margaride, eu sou neuropsicopedagoga, pedagoga, musicista, formada em Direito também pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá. Sou psicanalista clínica e estamos aqui, né, também agradecendo aqui ao Sobrapa essa oportunidade
de conversarmos, de levarmos esse conhecimento, de conversarmos, que é muito importante. Então, passar aqui a palavra para a Laodiceia, para que ela coloque aí as suas atribuições, conte, porque é uma profissional muito bem colocada aí no mercado, na clínica, na escola. Seja bem-vinda, Laodiceia. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Cris. Você também é ímpar. Na realidade, eu sou pedagoga, né? E tenho formação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, saúde mental, terapeuta ABA, transtorno do espectro do autismo, especialização em docência do ensino superior, formação em psicanálise em clínica avançada. Bom, estamos aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, trocar algumas ideias nessa roda de conversa, levar um pouquinho do que a gente aprende lá no dia a dia com os nossos neurodivergentes, né, Cris? Socializando toda a evolução, essa abordagem maravilhosa que a gente tem esse espaço dentro da psicanálise, para poder melhor evoluir nossos pacientes, seja criança, adolescente, adulto. E não sei na região de cada um de vocês. Hoje eu sou paraibana, sou de Campina Grande, mas já moro há quase 30 anos em Petrolina, Pernambuco, né? Sou funcionária pública também, tenho a prática de consultório já de quase 25 anos, uma média, né? E, na realidade, a gente compreende muito aqui na nossa região, alguns profissionais da área da saúde, compreende e vê mais a visão do transtorno do espectro do autismo, mais voltada para as questões clínicas, parte farmacológica, a evolução e aquele olhar de resultado, de imediato, a aplicabilidade da aba, mas aí nós, como psicanalistas, nós temos um olhar bem diferenciado, né? E aí, Cris já jogou aí na tela, né? A visão o que vou até então tentar abordar esse momento aqui com vocês, aliás, discutir juntos, né, nessa roda de conversa, enfatizar um pouquinho da visão geral do autismo e a psicanálise, o quanto eles caminham junto, o quanto ele é importante também, aquele olhar singular com aquela criança que está no espectro, né, e que tem a dificuldade na tríade, na linguagem, com algumas estereotipias e pouca interação, alguns não verbal, e como a gente, com esse olhar, com essa escuta ao sujeito, como é que a gente consegue enxergar ele dentro da psicanálise, e de fato, é onde a gente consegue ver uma evolução bem maior, porque a sensibilidade ao ouvir, ao escutar, ao adaptar ele de uma forma mais suave, sem mudar aquele comportamento que compreendemos que é uma condição singular, né, de quem está no espectro. Então, dentro dessa visão voltada para a psicanálise, nós vamos ver um pouquinho das descrições de alguns casos clínicos, contribuição também, o quanto a psicanálise é importante nesse tratamento da criança no espectro, e faremos, no final, as conclusões e reflexões finais. De fato, temos tantas coisas a abordar nessa área do autismo, né? Na nossa região hoje, aqui em Petrolina, Pernambuco, onde eu moro e resido já há 30 anos, é bem carente de profissionais da psicanálise que tem esse olhar, né? E quando eu vi a Sobrapa nessa preocupação e fiquei sabendo que tinha rodas de conversa voltada para o espectro, eu recorri rapidamente e tive todo esse interesse, porque a nossa região é carente de profissionais. Tem hoje já no mercado, como eu sou docente do ensino superior, trabalho em turmas de pós-graduação, nós temos muitas alunas de pós-graduação que faz a terapia ABA, que faz a pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia,
e faz em outras áreas, mas até então elas têm muita dificuldade de evoluir, essas crianças, né? E quando pensa na psicanálise, que observa aquele sujeito desde a vida intrauterina, aquele olhar naquele contexto familiar, a gente consegue perceber um olhar diferenciado, aquele olhar que naquele olhar técnico, aquele olhar que você já quer ver um resultado imediato, né? Porque meu paciente ele é não verbal, porque ele não tem a comunicação, eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar, vou precisar de fono, sobrecarregar a criança de terapias, e às vezes a gente nem consegue ver aquele resultado significante, né? E é dentro da psicanálise que a gente consegue encontrar aquele olhar singular, aquele olhar acessível, aquele olhar onde possamos compreender aquele sujeito desde lá da vida intrauterina, o seu contexto, o apoio familiar, que é muito importante. Então, no decorrer das nossas rodas de conversa subsequente, eu, juntamente com o Cris, vamos pensar um plano estratégico, né, Cris, para levar e trazer minhas alunas também para esse campo aqui, e tornar relevante algumas falas sobre esse apoio familiar, onde a gente consegue ver assim, eu faço parte da gerência de um centro de ecoterapia que é na UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, só passar a ponte, eu moro em Petrolina, mas passando a ponte eu vou estar em Juazeiro da Bahia, e lá eu tenho um grupo de quase 300 mães, onde tem filhos atípicos, neurodivergentes, e nós fazemos esse acolhimento num centro de ecoterapia, onde temos uma equipe multidisciplinar, eu sou a única psicanalista desse centro de ecoterapia, e lá nós temos alguns profissionais da fisioterapeutas, equitadores, temos nossos cavalos, e conseguimos até então fazer um trabalho diferenciado, mas sem esquecer da psicanálise como referencial ao desenvolvimento da criança atípica. Cris, eu vou passar a fala para você, eu acho que vamos aos poucos trocando essas ideias, então, esse momento, vamos dar a oportunidade para as colegas também fazer alguma colocação ao que já foi tornado relevante nesse momento. Então, obrigada pela sua contribuição, Laodiceia, muito obrigada, né? Então, retomando aqui a nossa roda, é muito importante essa questão do olhar, né, psicanalítico, mas tem coisas que esse olhar, tem momentos que esse olhar vai nos direcionar para uma aplicação clínica, né? Então, por exemplo, nós podemos observar quando existem dificuldades específicas no autismo, que precisam desse ponto de vista psicanalítico, né? E outras vezes que nós precisamos entrar com alguns recursos que nós vemos no ABA, né? Por exemplo, se nós analisarmos a dificuldade do campo simbólico, né? Eu sou mãe também atípica, né? Mãe atípica e, por exemplo, o meu filho, antes, ele tinha muita dificuldade de compreender quando alguém falava aqueles ditados, né? De forma subjetiva, né? Tipo, tampar o sol com a peneira. Para ele, isso era sem nenhum. Para ele era um absurdo, né? Não tinha lógica, né? E nesse ponto de vista psicanalítico, fica fácil de entendermos realmente essas dificuldades, porque eles não têm um campo simbólico, né? Total. Esse campo simbólico, ele pode ser parcial, frágil, né? Distinto.
Por quê? Por causa das particularidades na relação com o outro, né? A gente vê que geralmente existe uma dificuldade de comunicação, de interação, né? E até o que a Laodiceia estava falando, apresentando, que tem esses trabalhos, por exemplo, né, com a ecoterapia, né? Trabalho com animais, isso ajuda muito, né? Ajuda bastante. Eu tenho aqui em casa cachorro, né? Desde que o Miguel nasceu, nós temos animais de estimação, né? Os cachorrinhos, né? E eu vejo quanto isso acalma, ajuda, né? Mas hoje em dia, por exemplo, com o aprendizado, né? Percebendo com esse olhar clínico, né? As necessidades, né? Aqui em casa, por exemplo, nós já vamos trabalhando, né? Essa necessidade, né, específica. Por quê? Porque nós vimos, nós observamos. Outra, outra dificuldade que nós também podemos estar observando com o olhar psicanalítico é a dificuldade do contato visual direto, né? Essa dificuldade, esse evitar o contato visual direto, ele pode ser visto, interpretado como uma defesa também, uma defesa frente, né, a essa dificuldade da relação simbólica. Por quê? Porque a relação, a comunicação, a interação, para eles é muito difícil. Ela se apresenta como uma dificuldade, uma barreira, né? Para eles é invasivo. Se nós forçarmos, por exemplo, né, um contato visual direto, forçarmos assim uma interação, né? Outro dia uma pessoa estava comentando, né, que estava comentando que a professora dava tapinhas assim nas costas e incentivava e muito feliz e agitava, né? Muito, muito feliz, mas tocando no ombro, dando tapinhas, né? Para a criança, aquilo era muito invasivo. A criança via como se ela estivesse batendo nele, né? Não entendia isso como uma tentativa de incentivo, né? Então, para a criança é muito difícil. E a particular, né? De cada criança, de cada adulto, né? Também nós vemos muito, hoje em dia, muitos adultos, né? Que receberam até o laudo posteriormente, né? Tardiamente, mas nós sempre, né, temos que observar o outro, observar essas particularidades, porque ninguém é igual, principalmente no ABA, né? Não tem uma caixinha, né? Que a gente coloque ali uma receita de bolo que nós podemos falar, não, nessa situação é isso, é aquilo. Não, por quê? Porque isso depende muito da particularidade de cada criança e também da observação de outros profissionais, né? Então, tem que ser multiprofissional e tenho certeza que na clínica, né, onde a Laodiceia trabalha, né, atende, tenho certeza que também é observado, não é, Laodiceia? Sim, Cris, claro. É importante, né, ressaltar nessa sua fala, achei super relevante, o quanto é importante entender e compreender que essa falta de contato visual
não significa que é falta de interesse até então do paciente, né? Dentro da psicanálise, a gente consegue compreender esses comportamentos não como falta de interesse, como desistência, como desobediência, como falta de empatia. E compreendemos que muitas vezes é apenas uma maneira diferente de se comunicar e também de se autorregular. Até porque dentro da aba a gente consegue ver outras abordagens terapêuticas voltada para a questão do contato visual, porque compreendemos que é uma questão gradual, que aos poucos eles vão tentando essa aproximação com o contato. Compreendemos também, dentro desse universo do contato visual que você trouxe na sua fala, o quanto é difícil para eles, dentro do processamento sensorial, assimilar muitas informações, né? Então, nós, dentro da abordagem da análise do comportamento aplicada, né, que é uma ciência relevante para o Skinner, e eu acredito também que dentro de uma abordagem psicanalítica, a gente consegue compreender que o reforço positivo é importante, né? Eu não conheço a questão da tapinha que foi sinalizada, então, né? Mas é um processo gradual, de repente ele consegue ficar um segundo rapidinho, outro momento ele já tira. Se for muita informação que chega até o paciente, ele vai criar aquela barreira. No entanto, compreendemos que é uma atenção compartilhada da comunicação funcional, e não corrigir, de fato, o sujeito, mas deixar que, aos poucos, ele consiga, até então, fazer esse contato visual, que é um processo que você vai introduzir alguns planos estratégicos dentro do programa ABA, alguns reforços positivos, e, se for o caso, até algumas punições com reforço negativo também, mas que o paciente se sinta confortável ao tempo dele, né? O contato visual é uma questão de base neurobiológica do processamento sensorial do paciente, onde ele consegue criar aquela barreira, porque são muitas informações e, de repente, eles não conseguem seguir um dos comandos, né? Percebo também que as questões dentro do espectro, e no caso clínico que nós estamos seguindo, né, algumas etapas, conseguimos também que precisamos analisar esse sujeito dentro dessa complexidade, desse histórico familiar, né? Eu acho que lá no seu primeiro slide eu peguei rapidamente algum ponto que você ressaltou, a culpa de quem, se é uma questão da família. Hoje a gente já consegue ter um olhar diferenciado, você falou de Asperger, fez um histórico lá atrás, mas a gente consegue compreender ah, algumas questões que antecipam, né, que mais complexa, como as questões que antecedem as dificuldades, a questão do contexto, a influência também desse paciente dentro desse meio, a dificuldade da interação que alguns pacientes encontram também devido à questão do meio social. E o histórico familiar é muito relevante para ver dentro de uma abordagem missão grande, quando a gente consegue ver aquele sujeito desde de lá, como foi essa interação, como foi esse acompanhamento, essa gravidez foi um desejo consciente, né, ou foi era algo que não estava no planejamento. Então, são questões que a gente também levanta na nossa anamnese. E também compreendemos dentro do desenvolvimento psicossocial que alguns vêm com algumas limitações, né, dificuldade, principalmente dessa interação, de construir alguns vínculos afetivos, mas eu acredito muito no processual, uma questão gradual. Eu estudei um tempo em Montevidéu, no Uruguai,
E fiz alguns estudos de casos também com pacientes que tinham pouca interação, zero afetividade, pouco contato psicossocial, as habilidades sociais, habilidades escolares cognitivas, dificuldade familiar, e com o desenvolvimento da aplicação da aba, percebi que esse paciente ele deu um pulo grande. Até então, ele não tinha o contato visual, e quando eu chegava no recinto, ele evitava, né? Seja lá o professor, seja lá o terapeuta, ele evitava a família, os colegas, e depois de um vínculo, de planos estratégicos do programa, acompanhamento, esse olhar junto à família, conseguiu perceber a evolução dessa criança. Então, eu estrategicamente chegava e eu ficava, percebia que ele estava no local, eu recuava, eu que recuava, ficava de costa para aquele paciente, e ele vinha ao meu encontro e me tocava, tá? Onde antes ele tem essa maior dificuldade desse desenvolvimento social, entende? A dificuldade de criar vínculos afetivos, até o ponto de depois da terminar a terapia, ele vir e o beijo. Não foi um rápido, mas foi um processo, foi um acompanhamento, foram planos estratégicos, foram uma aplicabilidade dentro das dimensões da aba, onde a gente faz aquela questão da aplicabilidade para a gente ter um eficaz, né? A parte eficaz é o retorno que a gente consegue ter. Os desafios são vários, né? Encontramos um dos maiores desafios do espectro é essa dificuldade da interação de alguns comportamentos, das estereotipias, desses flertes que ele tem, de se autorregular pulando, correndo, rodopiando, balançando as mãos, entende? E que termina aqui afetando um pouco algumas limitações, porque, assim, termina aqui gerando um desconforto para o próprio paciente, para a própria criança. Mas acreditamos também que as estereotipias, elas, com a aplicação da aba, com plano estratégico, que nós poderemos pensar em um outro momento, só para enfatizar e falar da aba e o autismo e a psicanálise, sem que não seja nessa abordagem que você está trazendo, todos, pensarmos de formas de como podemos evoluir essas crianças dentro do autismo e da aba. Mas por quê? Porque a gente compreende que algumas têm essa dificuldade mesmo da interação, e esses flertes, esses momentos, esses movimentos repetitivos, é uma forma dele se autorregular. Outra hora está bem acentuado, depois, com a evolução desse paciente, a gente consegue ter um resultado mais positivo. E até consegue perceber que, a depender da terapia em grupo, a gente consegue ver a capacidade da interação, que é uma das tríades dele, né? A dificuldade de interagir, a linguagem também, e, inclusive, tem pacientes que a tríade do espectro é a linguagem, a estereotipia e pouca interação, mas eu tenho pacientes que conseguem fazer os três, mas vai ter um pouco de seletividade alimentar, que também a gente teria que entrar em outra roda. Meu filho é nutricionista, eu poderia também lhe encaixar para dar a colaboração dele. Em outro momento, eu também posso trazer minha filha, que é médica, para também dar uma colaboração também a sobrar, para enriquecer nossas discussões, sempre relevantes. Mas você já colocou o slide na tela e aí vamos complementando, ok? Muito bom, muito obrigada, Laudicéia, e bem-vindos mesmo, tá? Pode trazer aí o seu filho, a sua filha, são bem-vindos, muito bem-vindos, porque o nosso objetivo aqui realmente é trazer o conhecimento, né? Ensinar e compartilhar, aprender uns com os outros, né? E dentro, né, dessas dificuldades que nós podemos também observar, né, com relação daí à linguagem, né, essa dificuldade
da linguagem, da comunicação, né? Pode ser por conta das dificuldades neurodivergentes mesmo do autismo, mas também pode ter outras implicações, né? Até se comentou, né, sobre o slide, né, que eu coloquei, ele fiz uma retrospectiva da aula passada, essa aula está gravada, quem não assistiu, quem estiver assistindo aqui e quiser consultar a outra aula, está no YouTube do Sobrapa, onde nós comentamos, né, que antigamente houve aí uma teoria que eles colocavam a culpa na família por falta de amor, né? Então, até houve, na época, esse nome, Mães Geladeira, né? Que, graças a Deus, hoje foi refutado, né? Não existe mais esse pensamento, né? Hoje nós sabemos, né? Que as dificuldades provêm de outras situações, né? Então, analisando ali essa dificuldade, nós podemos classificar essa dificuldade na linguagem como meio funcional de uma expressão, né? Próprio da condição, né? Próprio da sua condição. E aonde que nós vemos essa dificuldade própria da condição? Pedir objetos, expressar necessidades, né? Eu tive um aluno que e uma aluna também, que isso era bem parecido, né? Uma situação bem peculiar, que quando eu estava ensinando, por exemplo, o violão, né? A batida do violão, vamos tocar o violão, vamos tocar o ritmo, eles sempre gostam muito de ritmos, né? Pegavam a minha mão e tocavam o violão, o instrumento. Eles mesmos, com a mãozinha deles, eles não queriam tocar no violão. Então, eles pegavam a minha mão, fazer como se a minha mão fosse um objeto para ajudar com que ele acessasse ali, né, o ritmo que ele queria fazer. E aí, depois de algumas tentativas, aí sim, eles se soltavam e eles mesmos pegavam o instrumento e tocavam o instrumento. Um outro caso bem interessante é de um aluno que chegou, eu era coordenadora pedagógica de uma escola, e a criança não conversava, né? Ele era não verbal. E acho que um ano, mais ou menos, né? A criança tocou várias músicas, aprendeu várias músicas e começou a conversar. Um pouco de dificuldade, mas se soltando, né? Falando o nome da música, falando o nome das notas musicais, falando o nome das figuras musicais, né? Então, nesse caso, não era uma dificuldade dele de comunicação desse ponto de vista psicanalítico, né? Buscando algum trauma, alguma coisa, não. Nesse caso, era da própria condição. Mas pode ocorrer também, muitas vezes, essa dificuldade em relação a um bloqueio que a pessoa tem, que a criança tem, por conta de um bullying, por exemplo, que bloqueia. E aí entra o nosso olhar psicanalítico também. Essa necessidade, né, de se compreender, né? Outra questão bem importante é a questão do silêncio ou da repetição. A Odisseia comentou também sobre dos comportamentos estereotipados, né?
que também nós podemos observar, né, da ecolalia, né, esses neologismos, ou no mutismo, né? Que é o mutismo seletivo, né? Que nós falamos. A pessoa, a criança não quer falar, de repente, depois fala, né? Então, dentro dessas particularidades, por exemplo, da linguagem, né? Podem ocorrer N situações. E nós, que temos esse treinamento ABA, que temos esse aprofundamento, né, nas questões do autismo, mas que também temos este estudo, essa busca psicanalítica, né, que é muito rica, nós temos um pouco mais de condição ali de estar auxiliando, de estar ajudando. E isso é muito importante, né? É muito importante. Por exemplo, ali na questão da estereotipia, é uma autorregulação, né? É uma autorregulação. E nós, muitas vezes, ao invés de repreender, nós temos que ter compreensão e paciência de saber que é necessário que a criança, né, que o adulto, que ele faça aquilo, para ele, né, aquele ato representa uma autorregulação, né, e muitas vezes, uma vez me falaram, né, porque o aluno tal às vezes fica correndo, bate ou toca as costas, ou faz alguns barulhos estranhos, isso incomoda, né? Isso causa estranheza, medo, né? E aí o que eu respondi, olha, a necessidade é explicar para as outras crianças, os outros alunos, que ele, às vezes, tem necessidade de se autorregular. Isso não é uma coisa difícil de se compreender, apenas precisa o quê? Empatia com o outro, né? Então, é mais cômodo, às vezes, deixar a situação ocorrer e não ensinar, ou, né, melhor ensinar, falar da situação, explicar a situação de uma forma respeitosa, né, e até para que seja cessado qualquer ação de bullying, né, para que seja repreendido também, né, na questão de bullying com intenção de humilhar, por exemplo, né? Então, sempre nós temos que respeitar, né, esta necessidade. E, às vezes, essa necessidade não provém de um trauma, né, mas provém de uma necessidade neurobiológica, né? Então, a linguagem funcional, a troca simbólica, são coisas que nós temos que observar também, essas dificuldades, né, deles como próprio da condição deles, que pode ser melhorado, deve ser melhorado, mas com respeito, principalmente, né, com respeito ao tempo de cada um. Tempo de cada um. A ecolalia, por exemplo, né, essa repetição de palavras, de frases, isso para outras crianças é até muito comum. Hoje em dia tem a mania, né, das crianças, quando tem aqueles memes, né, e ficam repetindo aqueles memes, né. Então, quando a pessoa, o autista, faz isso para se autorregular e faz uma ecolalia, até isso é uma coisa que para as crianças talvez passe
indiferente, né? Passe desapercebido. Mas, e tudo isso, né, nós podemos ajudar, né? Agora eu vou passar, né, a palavra novamente aqui para a Laodiceia. Nós temos ainda mais uns 20 minutos, mais ou menos, de aula, e aí eu gostaria que a Laodiceia continuasse, né, no seu assunto. Vou colocar aqui para apresentar, e Cris, pode continuar, está muito legal a sua fala. É interessante que dentro da ciência, né, do Skinner, da abordagem da análise aplicada, a gente utiliza muito o reforço positivo e utilizamos muitos recursos visuais, entende? A ecolalia também, ela vem na fala da criança, a repetição, justamente por conta da rotina até então. Quando a criança tem um programa da aba, ela vai seguir aquele programa, aquele reforço, entende? E como a gente sabe que é processual, que é gradual, a evolução, então ele vai perceber sem que esteja gerando bullying, sem que você esteja chamando a atenção, que não pode, entende? E você, através de recursos visuais, são materiais que nós usamos na clínica, no consultório, esse material também passamos para as nossas aplicadoras ABA e também para as ATs, algumas famílias entram junto ao Ministério Público, solicitam a AT, e dentro do contexto escolar educacional, nós fazemos a supervisão clínica dessas terapeutas e elas conseguem ir até o ambiente escolar, dar esse reforço. E muitos casos de crianças, de adolescentes, geralmente crianças, quando tem a ecolalia e utiliza dos reforços positivos, eles são importantes demais, né? Porque ele visualiza as regras, ele tem uma rotina estabelecida, ele sabe a hora da alimentação, a hora da atividade, a hora do parque. Então, os recursos visuais é uma comunicação também, tá? E lógico e óbvio que antes da criança no espectro chegar na ecolalia, ela passa também, no caso, ela sempre chega sem a linguagem verbal, entende? E depois é que, com os estímulos, aí começam as primeiras palavras, e posteriormente começa a ecolalia. É como, trazendo bem prático, dentro do contexto educacional, não é nem uma abordagem psicanalítica, é como se você estivesse ensinando uma criança a aprender a ler, dentro da psicogênese da leitura e da escrita da Ana Taberós. Eu não sei se tem alguém aqui da educação, a não ser eu, você, as meninas demais também podem dar colaboração. Então, tem para você aprender a ler e ter a leitura como uma função social, né? Você passa por várias etapas, as hipóteses da leitura, a hipótese da escrita. Bom, mas em se tratando das contribuições da psicanálise, né, nós temos a fundamentação dentro da psicanálise, nós temos teóricos que ajudam a melhor compreender o comportamento do paciente autista, permitindo uma abordagem mais eficaz na terapia da intervenção. As técnicas, eu acho que você passou essa parte, mas é interessante depois a gente retomar essa fala da transferência, da simbolização, que são aplicadas também dentro da terapia, é onde facilita essa compreensão da comunicação emocional do paciente. Muitas vezes ele não está ali fazendo aquela fala verbal, oral, mas a gente consegue percebê-lo pelo comportamento, né? Eu acho que tem um livro bem relevante que, não sei se alguém aqui conhece esse livro, que é O Corpo Fala. Não sei se você conhece, Cris. O corpo fala, então, muitas vezes, dentro da psicanálise, a gente consegue perceber através dos comportamentos, das expressões, que aquele paciente também está utilizando a comunicação.
Ele não está utilizando aquela comunicação verbal, aquela oralidade, aquela fala culta, intelectual, então a fala, né? Mas você vai perceber que ele também está querendo se comunicar da forma dele, e eu preciso compreender naquele sujeito, naquele paciente, como é que ele se comunica, qual a melhor forma que ele tem para se comunicar. Então, a simbolização ajuda muito na expressão emocional do paciente, a gente consegue ver, são essas duas contribuições da psicanálise no tratamento da criança no espectro, é a transferência e a simbolização inicial. No meu caso, eu tenho alunas, por exemplo, do curso de odontologia, que estão no espectro, né? Está terminando o curso de odontologia agora, esse semestre, já tem seus 24 anos, e tem um diagnóstico tardio. Tem uma clínica aqui, eu tenho um suporte de um psiquiatra, que é a clínica IOL, que ajuda no fechamento também do diagnóstico, após fazer teste de rastreios e tudo mais. E a gente consegue perceber a evolução dela após a aplicabilidade da aba. Era uma paciente que não falava, começou com transferência simbolização, e aí hoje a gente já consegue ver que ela consegue melhor se expressar dentro da faculdade, já está concluindo o curso de odontologia, e é sobre a autonomia que esse sujeito vai ter lá na frente, né? A nossa porta de abertura e penetração na essência, na sensibilidade desse paciente, é compreender como é que ele usa da comunicação com o olhar, com o corpo, entende? Dentro da abordagem psicanalítica, e teria abordagem clínica voltada para a aba, mas termina aqui ajudando bastante, né? As técnicas já foi falada, os resultados, a gente já pontuei até um caso dessa paciente, eu consigo ver um resultado bem significativo, as mudanças no comportamento do paciente, uma paciente que tinha já passado por vários psiquiatras e que tinha tido vários diagnósticos, bipolaridade, esquizofrenia, mas nada se encaixava. E crise de ansiedade, TAG, porém, bem voltada para a questão do espectro, e foi quando foi fechado o diagnóstico, e foi quando essa paciente se encontrou. Foi quando essa paciente conseguiu ver, através da análise, ela também tem o TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, eu tenho formação também nessa área, porém, eu utilizo muito com ela, eu consigo funcionar bem melhor os resultados positivos dentro da abordagem analítica, né? Eu consigo ver a evolução do paciente, a capacidade que ele consegue melhor interagir dentro da própria faculdade, com os seus pares e colegas. Ok? Nosso tempo foi? Nosso tempo aqui está correndo, né? Como nós Sim, sim. conversamos aí um pouquinho depois das 8, nós temos aí mais uns minutinhos aqui para fazer uma finalização. E eu gostaria de pontuar ali na questão de silêncio e repetição, né? Que, como, né, a gente falou, e são os modos específicos do neurodivergente, muitas vezes estabelecer uma relação, uma comunicação com o outro, e ele mesmo ressignificar, né? Ele tem o seu próprio campo simbólico, né? E cabe a nós entendermos, né, esse campo. Outra questão que nós, aplicadores ABA, também podemos ajudar é traçar roteiros de comunicação, né? Então, tem crianças, adolescentes que não sabem como começar uma amizade, por exemplo, né? Como eu vou chegar e vou falar, né? Então, nós podemos fazer esse treinamento da comunicação. Não, olha, chega, fala, oi, tudo bem? Comenta alguma coisa sobre o tempo,
puxa um assunto, puxa uma conversa. Se acabar o assunto, ninguém fala nada, você pode usar esta frase, você pode falar outra coisa. Para quê? Para que ele possa ir aprendendo, né, de uma forma guiada, sim, mas é um início, né, é um treinamento. Assim como é treinado o script, né? Uma pessoa que vai trabalhar num local que não sabe como falar, que não sabe fazer um atendimento, por exemplo, de vendas, ele vai ter um script. E a empresa exige que siga o script, né? Então, veja como é interessante, né, a aplicação ABA, né? É um treinamento. Então, muitas pessoas falam, mas é treinamento, isso não é correto, é muito mecânico. Não, não é. É um aprendizado. É um aprendizado, porque assim como as empresas, por exemplo, têm o seu script de atendimento, nós podemos ter o nosso script, ajudar, né, a pessoa melhorar a sua linguagem, a sua comunicação, ajudar nessa facilidade em, em se comunicar, né? E também ali para a gente encerrar, ali eu acho que eu nem vou colocar o meu último slide aqui, eu só vou comentar. Qual a contribuição da psicanálise, né? Escutar além das dificuldades, além do déficit que a pessoa tem. Valorizar seus gestos, os seus objetos, os seus silêncios, isso é primordial, faz parte da nossa observação, né? E o analista, ele tem que ser uma testemunha dessa singularidade, dessa diferença do ser de cada um. Não querer ser um normalizador, colocar numa caixinha, ele mesmo colocar estereótipos, né? E trabalhar com ética, né? Reconhecer que esse sujeito ele vai além do diagnóstico. Reconhecer que ele tem as suas necessidades, precisa ser percebido, precisa ser valorizado, precisa ser amado da forma como ele é. Né? E é isso. Acho que isso é um assunto para milhões, né? Um assunto para milhões. Sim, sim. Dentro da análise comportamental, a gente compreende que os comandos são fundamentais, tá? O que eu estou ensinando, o que o meu paciente vai reproduzir, ele tem que ser comandos claros, transparente, que ele possa, se for difícil para ele processar devido às questões sensoriais, de não ter dificuldade para compreender que é uma questão de base neurobiológica, você visualizar com imagens, entende? Sim. E você consegue ter uma devolutiva do paciente. Porém, precisamos de comandos práticos, prontos. Você realmente vai ter um retorno, e é nessa dimensão que a gente consegue fortalecer o vínculo com o paciente, com o sujeito, com a família, o suporte, a orientação no campo escolar, o suporte também à família e à escola é fundamental para que a gente possa ver o quanto eles podem ir muito além do que está para a sociedade, né? Mas ir muito além com a capacidade que a criança, então, pode desenvolver, mesmo estando no espectro. Muito bem. Obrigada, Laudicéia. Eu quero pedir para que você agora,
na sua fala, né, na sua despedida, se você quiser deixar ali, reforçar, eu coloquei aqui o seu contato, o seu e-mail, aqui é o seu Instagram, né? Então, Sim, estão aqui os contatos aqui, né? E quem vai assistir a live depois, a aula, né? Depois que ficar gravado ali no YouTube, né? Nós podemos entrar em contato, né? E pedir ali algumas dúvidas, né? Quem estiver assistindo pode deixar ali também o seu like, né? comentário no YouTube, né? Ali no YouTube tem um espaço para comentar, para fazer as perguntas, né? E aí pode colocar ali que nós vamos estar analisando e respondendo, né, Laodiceia? Sim, sim. Eu quero também agradecer de coração, assim, ao convite que foi feito, né? A Sobrapa, na pessoa de Dr. Márcio, é incrível o acolhimento, a atenção. Eu realmente estou encantada, porque dentro de uma ética já tive acesso a outros institutos, que também faz um trabalho lindo, relevante, mas Dr. Márcio, a Sobrapa faz a diferença. E tem esse compromisso de divulgar a Sobrapa e também agradecer por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Foi bem corrido, tem sido, aliás, nos últimos meses, e eu acho que o último mês, as últimas semanas, tem sido, assim, de intensa cobrança, uma agenda bem cheia. Esse restinho de semana temos alguns momentos, um Joá literário que vai acontecer na nossa região e tem repercutido a nível de Brasil. Tivemos uma feira grande de econegócios também aqui em Petrolina, em Juazeiro, aliás, onde tinham pessoas do mundo todo, então tem sido muito corrido, mas quero agradecer, Cris, com carinho. Vamos estar de mão dadas, caminhando juntas, trocando algumas figurinhas. Precisar, estou à disposição sua, da Sobrapa, alguém que queira vir conversar comigo, marcar um momento, estou disponível para a gente trocar algumas ideias. E esse acolhimento é só gratidão. E houve, sim, de fato, uma provocação do professor Siqueira, eu quero agradecer ele de coração, ele não está na live, mas eu achei ele incrível, né? Chega muita gente aqui, mas poucos falam. Eu achei, assim, uma elegância dele, ele é um encanto de pessoa, percebe a bagagem que ele tem, o autoconhecimento, e é sobre, tá? Se precisar, colegas, estamos aqui, ok? Gratidão a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigada, Cidelis, obrigada, Sobral, Boa noite a todos. Foi Sônia, maravilhoso, meninas. Vocês estão de Sônia, parabéns. muito obrigada, viu? Obrigada pela presença e muito obrigada, Laudicea, pela tua disponibilidade. Vamos Sim, trocar figurinhas, sim. sempre. Tchau, tchau. Tchau.